será que é o certo? Em correr com uma cadência mais alta, tipo 180, 185, ou com uma cadência mais baixa, tipo 160, 165? Como será que tem mais eficiência? Já produzi um conteúdo anteriormente falando sobre isso, que fez um grande sucesso aqui no canal, como praticamente todos os conteúdos de Everson HMS. Ô, bendito, vai com Deus, meu querido! Ave Maria, vamos com força. É o seguinte, já tá indo embora. Nós falaremos neste conteúdo a respeito de cadência mais baixa e mais alta. Qual a relação entre cada uma delas? Ou melhor, entre elas, quando a velocidade é a mesma em distintos corredores que correm com uma cadência mais baixa e mais alta, no entanto, com a mesma velocidade. Você vai aprender algo que ninguém falou para você até hoje. Te garanto. Se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos correr aí abaixo de 3 por mil. Se não for o seu objetivo, é o meu. Aqui você só vai ter conteúdo de valor, porque esse é o meu anseio. Estou tendo resultados muito satisfatórios e buscando representar o Brasil aí futuramente nos 5km, nos 10km. Vamos com muita força. Os campeões da nossa equipe Seleta HMS também estão se beneficiando demais, bem como os nossos grandes membros aqui do canal. Inclusive, essa é uma continuação da resposta que eu produzi um conteúdo para o Kaique Run, que é membro do nosso canal, mas não apenas. O Kaique, inclusive, fez uma contribuição aí no botão Valeu Demais e eu dei prioridade para responder a pergunta dele por isso. Logo, se você também tiver alguma dúvida pertinente, né, ou algo que você queira que eu produza um conteúdo dando prioridade à sua pergunta, na medida do possível, faça uma contribuiçãozinha aí no botão Valeu Demais, que eu também vou dar prioridade à sua pergunta. E claro, ajuda a gente a se manter financeiramente, porque vida de atleta não é fácil, né? Vamos lá. Cadência alta e cadência baixa. No conteúdo que eu falei a respeito de cadência, te convido a assistir, porque senão você não vai entender todos os pontos que eu vou abordar neste. Eu havia mencionado números do que seria um limite inferior para uma cadência muito baixa e do que seria supostamente um limite superior para uma cadência muito alta. Eu disse sobre isso no conteúdo, inclusive eu vou deixar no card aí. Mas vamos entender o seguinte, e logo eu adianto. O que eu vou falar a seguir não é com a finalidade de te fazer mudar a sua maneira de treinar, tentar reinventar a roda, mudar drasticamente o jeito que você está correndo, que está te favorecendo, que está te beneficiando, tentar fazer uma outra coisa para ver se dá certo. Não, pelo amor de Deus, em time que está ganhando não se mexe. Se você está se beneficiando, você não está se machucando, você está evoluindo, você está se sentindo bem, meu querido, continue do jeito que está. Vale a pena apenas o conhecimento. Então, este conteúdo é só a fim de conhecimento, a título de conhecimento, tá? Cuidado com o que você faz aí para você não se prejudicar. Vamos lá. Quando fazemos uma cadência mais baixa, ou seja, menos passos por minuto, o que obrigatoriamente nós impomos ao nosso corpo, nós obrigamos o nosso corpo a fazer mais força em cada passada, para que ele se desloque. Vamos colocar um número de velocidade. Vamos colocar aí 19 km por hora. Se para correr numa velocidade de 19 km por hora, que vai dar aí um pace aí de 3,5 por quilômetro, 3,7 por quilômetro. Se para correr nessa velocidade eu estou com uma cadência de 170, significa que eu estou empregando em cada passada uma força X. Eu não vou colocar a letra não, quer ver? Eu vou desenhar porque vai ilustrar muito melhor o que eu quero dizer. Ó, se um atleta que está com 170 de cadência e está correndo a 19 km por hora, exerce uma força correspondente, por exemplo, agora eu vou colocar um número aqui só a título de
didática, tá? De entendimento. Esse número aqui você não considera com relação à literatura, porque não tem nada sobre isso. É só para te fazer entender. Vou colocar aqui um número que é 2. Ó, letrinha não tá tão bonita, mas tá valendo, né? Deixa eu ver aqui se vai aparecer para você. Percebe isso daqui, ó? Então esse é o exemplo que eu tô dando. Um corredor que está com 170 de cadência no exato momento, está correndo a 19 km por hora e está exercendo uma força 2. O que seria essa força 2? Em cada passada dele. Agora vamos citar um outro corredor que está com 180 de cadência. Não, vamos colocar 190, né, para ficar ainda mais distinta aí. 190 de cadência. Ele também está correndo a 19 km por hora. Só que ele, logicamente, está empregando em cada passada uma força 1. A lógica é essa. Olha só. Nós poderíamos ter arrumado um papelzinho melhor, né? Mas Erson HMS é no improviso, tá ligado, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Ó, o outro corredor também está a 19 km por hora. No entanto, ele está com 190 de cadência, exercendo uma força 1. O ponto de destaque aqui é qual? Ambos estão com a mesma velocidade. Só que a força e a cadência são diferentes. Levando em conta esses números que eu exemplifiquei aqui, o que eu estou querendo dizer? Como que o nosso corpo funciona? Quanto maior a cadência, menor é a força que fazemos em cada passada para se manter tal velocidade. Quanto menor a cadência, ou seja, quanto menos passos dermos, a gente obrigatoriamente, para manter aquela mesma velocidade, tem que empregar mais força em cada passada. Conseguiu entender esse ponto de partida? Sabendo isso, o que a gente conclui? Que, independentemente se você se sente mais confortável com uma cadência menor, Everson, eu já tive a intenção de melhorar minha cadência, só que mesmo assim a minha cadência continua baixa. Não tem problema, que assim seja. Continua. Se você teve a intenção, conforme eu disse naquele conteúdo anterior, e mesmo assim continua baixa, que continue, meu amigo. Evolua. Tá dando tudo bom? Vai para cima. Everson, eu já tive aquela intenção, a minha cadência tá nos trinques, só que eu acho que tá alta demais, não tem como eu abaixar. Abaixar para quê? Tá dando ruim em algum ponto? Não, então continue com sua cadência alta. A questão é a seguinte: corredores que têm uma cadência mais alta têm determinados atributos, se comparado a corredores que têm uma cadência mais baixa, e vice-versa. Isto é, corredores que têm uma cadência mais baixa também têm atributos que levam vantagem se comparado a corredores que têm uma cadência mais alta. O que eu quero dizer com isso? Já que quem tem cadência mais baixa emprega mais força em cada passada, você concorda que a capacidade de força muscular dessa pessoa, desse corredor que tem a cadência mais baixa, é mais avantajada do que aquele que tem a cadência mais alta? Pode ser coisa irrisória? Pode ser, mas isso é um fato. Isso é um fato, porque se o corredor tem por correr a vida inteira com uma cadência mais baixa e ele supostamente, tá? Isso aqui eu estou fazendo em termos comparativos, tá? Se a gente tirar desse cenário comparativo, isso aqui não vai fazer sentido nenhum. Mas eu só estou te explicando isso para você entender a lógica da fisiologia humana, entendeu? Da nossa anatomia, do nosso corpo. Se a gente deixar de comparar os dois corredores, ou as duas corredoras que estão ali na mesma velocidade, isso aqui já não faz mais sentido nenhum. Então, sempre tenha isso em mente. Dois corredores ou duas corredoras em mesmas condições que estão na mesma velocidade, tá? Para tudo isso aqui que eu estou dizendo fazer sentido, ok? Então, vamos lá. Se aquele corredor
que está ali com uma cadência menor, ele emprega mais força nas pernas, ele tem uma vantagem de... Oh, peraí, nossa. Vamos lá, vamos continuar. Aqueles corredores que estão com a cadência mais baixa, qual o atributo que ele vai estar comparado àqueles que têm a cadência mais alta? Uma força mais acentuada nas pernas, até porque ele faz isso a longo prazo. Uma pessoa que tem isso por costume não vai deixar de fazer, talvez nunca, e nem deve. Porque como eu já disse anteriormente, você está dando bom, por que vai mudar? Então, ela vai ter essa vantagem de força. Onde isso vai ser útil na hora da corrida? De repente, você pega uma subida, corridas com muitas subidas. Opa, já que normalmente eu treino com cadência baixa, isso de alguma forma, em uma porcentagem, mesmo que seja mínima, vai me favorecer. Porque eu treino o meu corpo a empregar mais força. Porque a minha cadência é mais baixa, naturalmente. Então, esse é um atributo que pessoas com cadência baixa têm. Em outra situação, onde a cadência baixa também pode te favorecer, de repente você corre em percursos muito acidentados. E a gente sabe que isso agride demais a musculatura. No entanto, a sua musculatura vai estar preparada um pouco mais para isso também. Até porque você normalmente exige muita força na hora das suas passadas, porque a sua cadência é baixa. Então percebeu já dois grandes atributos que você, mesmo que em parcela pequena, mas consegue se comparado a quem tem cadência mais alta. Por outro lado, quem tem cadência mais alta também não fica para trás. Não, também tem atributos que quem tem cadência mais baixa acaba não tendo. Então, tem prós e contras. Então, quais são? Vou citar aí dois atributos aí para aqueles que têm cadência mais alta e tem isso como naturalidade. Na hora de fazer, pegar uma descida, obviamente, em descida, a cadência de todo ser humano do planeta vai aumentar. Não tem como você pegar uma descida com uma cadência. Se estiver correndo rápido, pegou uma descida muito íngreme, impossível a sua cadência ficar em 150. Não fica. 160 também não. Sua cadência vai ali próximo de 200 fácil. Entendeu? Em descida íngreme é isso. Entendeu? E aí é que está o ponto. Aqueles corredores que normalmente têm por costume cadência mais alta, às vezes não vão se adaptar muito bem a esse tipo de oscilação. Enquanto que corredores que têm por costume fazer uma cadência mais alta, ali de 180, 190, nossa, mesmo que seja em uma taxa pequena, vão levar vantagem em cima daqueles outros corredores. Então essa é uma das vantagens de ter cadência alta. Outra vantagem de cadência alta, nos próprios treinos de velocidade. Treino de velocidade, obviamente, a cadência também se eleva. E se o corredor tem por costume já no longo prazo correr com uma cadência alta, nossa, também é uma vantagem. Porque ali na explosão, ali na potência, vai ter um certo atributo adicional. Mesmo que o fator força empregado em cada passada seja um pouquinho menor. Conseguiu entender? Tem o lado bom e o lado ruim de cada um deles. Qual que é o melhor para você? O que você se sente bem? Se você já teve a intenção de melhorar e não teve como. Entendeu? Continua respondendo bem a esse estímulo que o seu corpo aceita. Vai para cima e evolui. Vamos junto, focado, centrado. Hoje para tudo sempre.